Meu nome é Isabel, uma mulher de 53 anos de personalidade determinada e forte. Minha vida deu uma guinada inesperada com a chegada do meu sobrinho Daniel, um jovem de 21 anos cheio de vida e sonhos. Até aquele momento, eu compartilhava minha vida com Carlos, meu marido, há 5 anos. Embora as nossas fotos nas redes sociais mostrassem uma felicidade idílica, a realidade era diferente. Carlos estava imerso no seu trabalho, deixando-me sozinha com um vazio emocional que não sabia como preencher. A presença de Daniel trouxe consigo uma energia renovadora. Desde o início, houve uma ligação especial entre nós, que transcendia o vínculo familiar. A tensão no meu casamento com Carlos era palpável. Jantares silenciosos, noites solitárias e olhares que revelavam mais do que queríamos admitir. Minha relação com Carlos tornou-se distante e fria, e foi então que encontrei conforto em Daniel. Daniel, de uma pequena cidade rural, veio para a cidade grande em busca de oportunidades, e eu me tornei seu guia. O que começou como uma relação entre tia e sobrinho, logo se transformou em algo mais. Compartilhamos segredos e criamos um mundo próprio, escondido dentro das paredes da minha casa. Com o tempo, a cumplicidade entre Daniel e eu cresceu até se tornar um segredo que nenhum de nós sabia lidar. O que aconteceu a seguir vai deixar você sem fôlego. Então fique até o final e inscreva-se para descobrir. A vida na cidade, com seus ritmos e surpresas, envolveu a mim e a Daniel num turbilhão de emoções proibidas. Encontrei no Daniel uma fuga à monotonia e insatisfação que sentia com o Carlos. No entanto, ele sabia no fundo que esta situação não poderia durar para sempre. A vida é complexa e os relacionamentos ainda mais. Apesar dos momentos de felicidade que Daniel me trouxe, a realidade do meu casamento com Carlos e as consequências das minhas ações pairavam sobre mim. Estou num ponto crítico, onde a honestidade e a comunicação, fundamentais em qualquer relacionamento, foram substituídas por um segredo que me consome. A verdade, como uma sombra iminente, ameaça revelar as mentiras e os segredos que guardei. Daniel se tornou meu refúgio, uma fuga da monotonia e da frieza do meu casamento com Carlos. Cada dia ao seu lado me faz sentir mais viva. Suas piadas e sua energia juvenil preenchem o vazio que Carlos deixou em minha vida. Não posso negar que gosto de me sentir acompanhada, de sentir que alguém se preocupa comigo de uma forma que Carlos já não se importa. Os momentos que compartilho com Daniel tornaram-se meu remédio, um alívio que tomo para escapar da realidade do meu casamento. Não parei para pensar nas consequências, porque naqueles momentos a felicidade efêmera que encontrei parecia justificar qualquer risco. Nossas conversas tornaram-se mais íntimas, nossos olhares mais intensos. Agarro-me a esses momentos como se fossem uma tábua de salvação no meio de um oceano de decepção. Naqueles momentos esqueci completamente que o que estávamos construindo não era apenas um segredo, mas também um jogo perigoso que poderia destruir tudo. Eu não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. A adrenalina do sigilo e da emoção proibida nublou meu julgamento. Como poderia prever as consequências dos meus atos quando me deixei levar pela corrente das emoções? Mas, como acontece frequentemente, o que sobe tem de descer, e a queda estava ao virar da esquina. Mergulhamos mais fundo nesta história de infidelidade. Então, como eu disse, tudo parecia estar indo bem, ou pelo menos tão bem quanto poderia em meio à minha vida caótica. Um dia, eu estava tirando uma soneca no meu quarto. A casa estava silenciosa, e a luz do sol filtrava-se suavemente pelas cortinas. Foi um daqueles momentos em que fiquei completamente sozinho. E então aconteceu. De repente, senti algo roçar minhas pernas. A princípio pensei que fosse produto de um sonho ou de uma ilusão, mas quando olhei para cima, percebi que não estava sozinho. Foi Daniel, que entrou no meu quarto sem avisar. Surpresa e tensão encheram a sala quando nossos olhos se encontraram. Não posso entrar em detalhes específicos sobre o que aconteceu naquela época, mas sim, aconteceu. As emoções e a atração que vínhamos construindo finalmente se manifestaram em um ato que mudaria completamente o rumo desta história. O ambiente era cheio de paixão e, ao mesmo tempo, de um peso familiar que recaía sobre nós. A linha que separava o permitido do proibido desapareceu num instante e nos deixamos levar por um momento cheio de sensações. Aviso: as coisas estão prestes a ficar intensas, então inscreva-se e curta rápido. Já? Nós continuamos.
O que começou como uma relação familiar transformou-se numa realidade física a qual nenhum dos dois conseguiu resistir. E naquele momento, a culpa e o desejo colidiram num embate que deixou marcas indeléveis na minha consciência. Depois dessa reunião, a sala ficou cheia de um silêncio constrangedor. A cumplicidade tornou-se um peso que partilhávamos, mas que também nos separava. Não consigo expressar plenamente a mistura de emoções que experimentei naquele momento. A suculenta satisfação que ele buscava foi ofuscada por uma sensação de arrependimento e confusão. Como chegamos a isso? Como deixei as coisas chegarem tão longe? Essas perguntas ecoaram em minha mente enquanto eu contemplava as imagens do que acabara de acontecer. Devo admitir que as coisas ficaram mais complicadas e tensas depois daquele encontro inesperado com Daniel. Quando Carlos chegou em casa, Daniel e eu agimos como se nada tivesse acontecido, como se o próprio ar não estivesse carregado com a tensão do nosso segredo. Durante o jantar, evitei olhar Daniel nos olhos, sabendo que ambos estávamos cientes do que havia acontecido poucas horas antes. Aquela noite foi estranha. Por um lado, tinha satisfeito uma necessidade física que crescia dentro de mim, mas por outro lado, encontrava-me dividido entre a culpa e o desconforto. Havíamos criado uma mentira na qual todos, exceto meu marido, estavam envolvidos. Cada palavra, cada momento tornou-se uma performance para esconder a verdade que estava escondida nas sombras. Durante o jantar, tentei conversar um pouco, mas minha mente estava em outro lugar. Cada movimento de Daniel, cada gesto, me lembrava do que havíamos feito na privacidade do meu quarto. O olhar de Carlos parecia um fardo pesado, embora ele não tivesse ideia da tempestade que se formava sob a superfície aparentemente calma de nossa casa. Culpa misturada com ansiedade enquanto tentava agir normalmente. Meus olhos evitaram encontrar os de Daniel, embora uma torrente de mentiras fluísse entre nós. Como poderíamos continuar como se nada tivesse mudado quando tudo mudou? Era como viver em duas realidades paralelas, onde havia mentiras entre mim e meu marido. Depois do jantar, enquanto Carlos seguia sua rotina noturna de checar e-mails e preparar relatórios, fiquei sozinho com meus pensamentos. Dava para sentir o eco do nosso momento na sala, e a cumplicidade silenciosa que compartilhei com Daniel era uma situação insustentável. Mas a incerteza do que viria a seguir manteve-me preso num ciclo interminável. Não posso deixar de sentir que estamos num ponto que pode mudar as nossas vidas e a vida da minha família para sempre. O segredo que compartilhamos com Daniel é como uma sombra que paira sobre meu casamento. Quero que você saiba que não estou contando minha história em busca de simpatia ou desculpas. Eu só preciso tirar isso do meu peito e compartilhar a verdade sobre o que está acontecendo. Então, por favor, não me julgue muito. Depois daquela noite estranha de jantar, onde compartilhei um segredo indescritível com Daniel, tudo mudou. E sim, embora eu saiba que deveria ter parado, admito que não o fiz. Nosso relacionamento secreto continuou por mais alguns meses. Naqueles dias em que Carlos mergulhava na rotina noturna de trabalho, Daniel e eu partilhávamos momentos a sós que de alguma forma pareciam preencher as lacunas da minha vida. Daniel ocupou um espaço na minha vida que Carlos, por diversos motivos, não conseguiu preencher. A casa estava cheia de segredos e mentiras, mas também de ansiedade. Cada encontro tornou-se uma montanha-russa emocional, uma mistura de prazer passageiro e a forte consciência de ultrapassar limites inaceitáveis. Às vezes me perguntava se esses momentos de fuga valiam o preço que estava pagando. Mas esta é a dura realidade. Eles ficam viciados naquela sensação de se sentirem vivos. A adrenalina do proibido e a mistura de emoções criaram em mim uma dependência emocional que se tornou cada vez mais difícil de ignorar. O mais complicado de tudo isso é que Carlos, meu marido, nunca descobriu nada. Nosso relacionamento continuou seu curso aparentemente normal. Vivia sob a constante ameaça de que a qualquer momento tudo desmoronaria. Cada beijo de despedida em Carlos foi uma performance onde eu escondia meu verdadeiro eu, meu lado negro. Não tenho orgulho do que fiz, e todos os dias enfrento a culpa pelas minhas ações. A verdade é que, apesar de tudo, eu estava me enganando. Essa vida dupla estava se tornando um fardo cada vez mais pesado, e ele sabia que não poderia continuar assim. A história foi ficando cada vez mais complicada, e eu não pude deixar de me sentir como se estivesse na corda bamba, pronto para cair a qualquer momento. A verdade sempre encontra o seu caminho, e eu estava chegando ao limite de manter esse engano.
Minha consciência estava pesada e não pude deixar de questionar tudo o que havia feito. Eu estava num momento crítico, com a verdade prestes a transbordar e me arrastar junto com ela. Esta é a última parte da minha história, e não posso deixar de me sentir presa entre emoções confusas ao contar como tudo isso chegou ao fim. Depois daqueles meses intensos com Daniel, onde nosso relacionamento continuou, chegamos a um ponto crucial. A verdade é que, apesar dos momentos de felicidade temporária que partilhei com Daniel, a realidade acabou por nos atingir como um balde de água fria. Com Daniel, juramos manter nosso segredo trancado a 7 chaves. A nossa cumplicidade baseou-se no acordo mútuo de que o que aconteceu deveria permanecer entre nós dois. Mas é claro que na vida as promessas raramente são cumpridas. A realidade é que Carlos nunca soube de nada do que aconteceu. No entanto, nosso relacionamento chegou ao seu fim inevitável. Carlos e eu nos separamos, não pelo que eu fiz, mas porque descobri que ele também havia caído na mesma armadilha da infidelidade. O karma me alcançou e de repente me vi enfrentando as consequências de minhas próprias decisões. Foi um duro golpe admitir que a infidelidade também bateu à minha porta, e agora eu estava do outro lado da situação que um dia criei. Foi o fim inevitável de uma etapa da minha vida, e embora doloroso, representou também um novo começo. Nesse período, refleti muito sobre o ocorrido. Percebi que buscar consolo fora do casamento não era a solução, mas sim uma fuga temporária dos problemas. Cometi erros e machuquei pessoas no processo. O arrependimento permaneceu comigo, mas também me deu a oportunidade de crescer como pessoa. Não estou aqui para justificar minhas ações, mas para compartilhar as lições que aprendi. A infidelidade não é a resposta para os problemas de um relacionamento. Comunicação aberta, compreensão e esforço mútuo são essenciais para manter um relacionamento duradouro. A minha história, embora termine com uma separação, não é o fim, mas o início de uma jornada pessoal de melhoria e autorreflexão. Agora me encontro numa posição de reconhecer e aprender com meus erros, comprometido em crescer com eles. A vida, com suas complexidades, reviravoltas inesperadas e lições difíceis, me ensinou muito. Ao compartilhar minha experiência, espero que outros possam aprender com meus erros e encontrar maneiras mais saudáveis de lidar com os desafios de suas vidas. Você já passou por uma situação semelhante? O que você aprendeu com ela e como ela te transformou? Compartilhe sua história nos comentários. Suas experiências podem inspirar e ajudar outras pessoas. Não se esqueça de curtir e se inscrever para receber mais conteúdos que nos ajudem a crescer e enfrentar as complexidades da vida juntos.